Vamos abrir com uma oração. Holy God, we thank you Deus Santo, nós te for the agradecemos privilege at the end of the world to be able to come together. pelo privilégio no final do mundo de nos reunirmos. It's easy to take all these blessings for granted, É fácil tomar essas bênçãos como certo, but as our hearts and our minds turn to you today, mas à medida que as nossas mentes e os nossos corações se it's an voltam hoje opportunity for para us to ti, remember é uma oportunidade para nos your lembrarmos grace and your goodness towards us, da tua graça e da tua as bondade you para afford us conosco, the peace a nos dares a paz and relative safety e a segurança to be able to know you better para te and to conhecermos prepare melhor for the final events. e nos prepararmos para os In Jesus' eventos name. finais. Em nome Amém. de Jesus. Amém. In the recent past, No passado recente, I've done a series of presentations, eu fiz uma série de and apresentações this will be the third. e essa vai ser a terceira. It began with a question. This will be the fourth. Começou It began com with a uma question pergunta e, na about verdade, the esta é a Second quarta Amendment. apresentação. E essa pergunta I começou em believe relação à most people segunda emenda. understand and are familiar with the Second Amendment. Eu creio que a maioria de vocês conheça ou esteja familiarizado com essa segunda It emenda, deals with the United States, que trata dos Estados and it's Unidos concerning the right to not just own a firearm or a weapon, but to use it. e que tem que ver com o fato de poder possuir uma arma So, de fogo in the e language usá-la. of the amendment, it says to bear arms. E na linguagem da emenda diz ter arma. So we took quite a bit of time to discuss that subject, Nós demoramos algum tempo para falar ou discutir sobre esse it's assunto. not the first time I've approached it, Não é a primeira vez que eu o abordo. and the conclusion that I came to, E a conclusão que eu cheguei, which I think was a surprise for many people, que eu acho que foi uma surpresa para muitas pessoas, was to show that the issue of gun ownership foi mostrar essa questão de was posse merely de an armas example como um exemplo of a broader precept de um preceito mais amplo which deals with the subject of self-defense. que fala do assunto de autodefesa. I guided the group Eu conduzi o grupo, to the following guiei o grupo, conclusion: a seguinte conclusão, that human beings have an innate right to defend themselves. que seres humanos têm o direito inato de I se say human defender. beings, but all of creation have that right. Eu digo seres humanos, mas toda a criação tem esse direito. Over the following weeks, Nas últimas semanas, there's been plenty of opportunity for people to review those studies and to discuss them. houve bastante oportunidade para as pessoas reverem e discutirem sobre esses assuntos. And I haven't had any feedback to say that people disagree with what I said.
E eu ainda não tive nenhum feedback dizendo que as pessoas discordam So- do que eu disse. As you can imagine, a shift away from non-violence, if I can use that term, Então, como vocês podem imaginar, esse desviar para da não violência à autodefesa, esse desvio que nós fizemos de um para o outro, has taken people by surprise. tomou as pessoas de surpresa. I've used the word non-violence, Eu usei a palavra não violência, but there's a Bible verse that's behind that. mas por causa de um verso bíblico que está por trás desse termo, que vocês estão familiarizados, where Jesus says to turn onde Jesus fala the other de cheek. virar a outra face. I haven't spent much time discussing this Bible verse about turning the other cheek. Eu ainda não passei muito tempo falando sobre esse verso bíblico de dar a outra But I face, did begin to deal with it, mas eu comecei a lidar com isso, especially with other Bible verses especialmente com outros versos that bíblicos speak about a tooth for a tooth, an eye for an eye. para falar dente por And dente what I e tried to olho por show olho. briefly E o que eu tentei mostrar was that this brevemente concept of eye for an eye foi que esse conselho is de olho not por olho is not the subject of vengeance, não é um assunto de vingança or revenge. It's a judicial statement, it's a legal framework mas é um padrão legal, judicial, that defines in the Jewish economy, the Jewish society, que é definido na economia judaica, na sociedade judaica, the model or the concept of punishment. esse conceito ou modelo de So castigo. the idea of an eye for an eye Então, essa ideia de olho por olho is speaking about the punishment fala da punição, ou castigo, that fits the crime. que encaixa no crime. I hope that most people are familiar with this, E eu espero que a maioria das pessoas estejam familiarizadas and com it isso. doesn't catch anybody by surprise. E que não pegue ninguém de surpresa. So this can be taken literally and metaphorically, Então, isso pode ser tomado de forma literal ou metafórica. so when it says an eye, Então, quando menciona that's the crime olho, that you did. esse foi o You crime que stole você something, cometeu. you damaged something, Você roubou alguma coisa, and then destruiu alguma the coisa. punishment that you will receive E o castigo que você vai is receber, then ou a based punição, upon the crime that you committed. é baseado no crime que você Now, cometeu. We live in the 21st century. Mas nós vivemos no século We live in a XXI, sophisticated world, vivemos num mundo but sofisticado, the judicial system still follows this principle, eye for an eye. mas o sistema judicial ainda segue esse padrão, olho por olho. We have just modified that to suit society's needs. E nós apenas modificamos isso para encaixar nas necessidades de uma sociedade. And when we take this concept of eye for an eye Mas quando pegamos nesse conceito de olho por olho, and I have put it into a judicial framework, e eu coloquei isso dentro de um padrão judicial, without proving it, sem what provar I isso, said
O que eu disse was that this model of turn the other cheek foi que esse modelo de dar a outra face was not a subject of two people who were in a disagreement não é um assunto de duas pessoas que estão em discórdia, or if you're attacked ou se você é atacado, or abused, ou that you should sofre accept abuso, this. e que você precisa aceitar So isso. this is how most Christians understand this concept or Bible verse about turning the other cheek. Mas essa é a forma que a maioria dos cristãos entende esse verso bíblico e essa parte de In the virar same a way outra that eye face. for an eye is not revenge, Da mesma forma que olho por olho não significa vingança, turning the other cheek is not submission to abuse. dar a outra face também não é uma submissão ao abuso. There is a framework or a context for all of these verses. Existe um padrão ou um contexto para todos esses And the versos. one that deals with turning the other cheek E o que lida com essa questão de dar a outra face is a political statement. é esse discurso It político. has to be understood in the political framework. Precisa ser entendido dentro de um padrão So, what is político. the framework that we should understand that verse within? Então, esse verso deve ser compreendido dentro de qual padrão? In the New Testament, No Novo Testamento, in the history of John, Jesus, and particularly Paul, na história de João, Jesus e particularmente Paulo, John has a misunderstanding. João tem uma má compreensão. So I'll put a question mark. Eu vou colocar aqui um ponto de interrogação. He doesn't really understand what's happening politically. Onde ele não entende o que está acontecendo politicamente. Jesus E Jesus understands exactly what's happening. entende exatamente o que está And acontecendo. Jesus is going to make a prediction. E então Jesus faz uma predição. And then Paul Depois Paulo discusses the fulfillment. fala do seu cumprimento. So John does not understand. Então João não entende. Jesus makes a prediction Jesus faz a of the predição change in the political environment. da mudança desse meio político. Paul both experiences and discusses that fulfillment. E Paulo experimenta isso e também fala sobre essa experiência. So this change Então essa mudança politics na política is dealing with the change from the Jewish economy to the pagan economy. está falando dessa mudança da economia judaica para a economia pagã. So it changes from a theocracy in the Jewish economy Então muda de uma teocracia da economia judaica to a secular system in the pagan economy. para um sistema secular que é So a now- economia pagã. The Jewish nation is going to be destroyed, as we know. Então, como nós sabemos, a nação judaica ela vai ser The destruída. church will survive, A igreja sobrevive. and now the entity that takes care of the church E a entidade que cuida da is igreja no longer the Sanhedrin, já não é o it's Sinédrio, Caesar. é And César. Caesar doesn't E César- understand the church, Não entende a igreja, doesn't like the church, não gosta and will da abuse igreja e vai And abusar Christ says- dela. E Cristo diz, when Rome abuses you,
Quando Roma abusar mistreats de you, você, te maltratar, what are you supposed to do? o que você deveria fazer? Turn the other cheek. Virar a outra face. You are not supposed to resist. Você não deveria resistir. We know that the Jewish people did not listen. E nós sabemos que os judeus não They escutaram isso. disobeyed Christ's admonition Eles desobedeceram a and admoestação they de resisted Cristo, Rome, resistiram a Roma, we'll say for the next 40 years, vamos dizer, durante os próximos 40 and anos. it's that resistance E é essa that resistência precipitates the destruction of Jerusalem. que precipita a destruição de And the Jerusalém. armies of Rome destroy the temple and the city. Quando o exército de Roma destrói So o templo what I e want a us to cidade. see Então o que eu quero que a is gente that there is a veja political story that runs right through the New Testament, é que há uma história política no Novo Testamento, as it does in the Old, tal como no Velho, and these three teachers, e esses três we'll call them professores, 1, 2, 3, vamos chamar 1, 2, 3, are all going to comment and experience this political change. todos vão comentar e passar por essa mudança política. And I contend, E eu if you contendo come to our own history, que se vimos para a nossa própria história, se viermos para a nossa própria história, and you start considering the first, second, and third person, e começarmos a considerar a primeira, segunda e terceira that you pessoa, see a similar experience here. que aqui nós vamos ver a mesma experiência. Doesn't Ou uma understand, experiência similar. predicts, De não entender, lives and predizer, comments on the fulfillment. e que vive e comenta 1, 2, 3. o acontecimento, So ou cumprimento. once I had laid out these two concepts or ideas, E uma vez que eu coloquei esses dois conceitos, essas duas ideias, we'll keep them very simple. vamos manter isso We bem have a right simples. to self-defense. Temos o direito à autodefesa. It's stronger than that. É mais You forte have a do moral que isso, imperative or a moral duty to defend yourself. porque temos a obrigação moral de fazer You are isso. obliged to do that. Você é Which is obrigado a stronger than fazer having a isso. right to do that. Que é ainda mais forte que ter o direito There's that de point. fazer isso. A And esse then ponto. there's the introduction to politics, E depois a introdução política. a subject that many of us are uncomfortable about. O assunto com o qual muitos de nós não estamos confortáveis. So, based upon those two models or concepts or ideas, Baseado nesses dois conceitos, nesses dois I received a modelos number ou of ideias, questions. eu recebi várias perguntas. Self-defense and politics. Autodefesa e política. So, you can imagine, Então understand, vocês podem imaginar, podem entender that when we speak about self-defense in the framework of politics, que quando nós falamos de autodefesa dentro desse padrão político, we can understand how the idea of war comes into our thought process. nós conseguimos entender por que essa ideia de guerra entra no nosso So I want us to processo de understand pensamento. why these questions have come up. Então eu quero que a gente entenda por que surgiram essas perguntas. So I received a number of questions about what's going on in the world today. Então eu recebi várias perguntas sobre o que está acontecendo Warfare. atualmente no mundo. In Sobre Europe essa guerra, and in the Middle East. tanto na Europa Now, como when no we speak about Oriente Europe and the Médio. Middle East with regard to war,
Quando falamos da Europa e do Oriente Médio em relação it's a à subject guerra, that this movement has been studying and teaching on for several decades now. é um assunto que esse movimento já vem ensinando há várias décadas. We know the struggle between the king of the north and the king of the south, Já temos conhecimento dessa and guerra how entre o rei do norte e o warfare rei do is sul, promulgated or prosecuted on both rei do norte e continents. rei do sul, perdão. E como essa guerra afeta esses And we have looked at historical examples nós olhamos para exemplos in the Millerite históricos history e na história milerita and the history that precedes or builds up to that history, e a história que leva até essa mesma and how história, it o que precede moves essa história, forward beyond their history, e o que vai mais além and da taken própria those história past deles, examples and brought them into the future. e pegando nesses exemplos do passado e trazendo para o futuro. And we have called them, or we've borrowed the term, proxy wars. E nós pegamos o termo emprestado, que são as guerras por procuração. So, when we start thinking about proxy wars in Europe and the Middle East, E quando nós começamos a pensar nas guerras na Europa e no Oriente and we're now Médio, seeing the fulfillment of those things that we have discussed for many years, e começamos agora a ver o cumprimento dessas coisas que nós vimos falando já há it vários seems to anos, have caught people in this movement by surprise. parece ter pego as pessoas nesse movimento de surpresa. People think that there is a new way of acting, a new way of thinking today, As pessoas acham que hoje em dia é uma nova forma de se comportar, uma nova forma de pensar. we'll call it new ideas. Vamos chamar a isso novas And ideias. those new ideas are based upon the premise or concept of radical feminism. E essas novas ideias são baseadas nessa premissa de feminismo radical. Because we're radical feminists, Por sermos feministas radicais, then people think we should be viewing the world differently than we did in the past. as pessoas acham que deveríamos enxergar o mundo de forma diferente que fazíamos no So passado. one of them is radical feminism. Uma delas é o feminismo radical. The second one A segunda is that we are no longer observers, é que nós já não somos observadores, but now I'm going to call it actors. mas agora We're actors somos now, we're no longer atores observers. e atrizes. Já não somos observadores. So these two elements E esses dois concepts elementos, esses both dois came in around the conceitos, same time ambos surgiram ao mesmo tempo in the history from 2014 to 2019. da história de 2014 a 2019. And if you don't understand how these two ideas, that we're radical feminists and that we've become actors, not just observers, have changed us, E se vocês não entenderem esse conceito de como quando nós nos tornamos feministas radicais e atores, como isso nos mudou, you're not keeping pace with the messages that are being shared. vocês não conseguem acompanhar então as mensagens que têm sido dadas ou compartilhadas. So I was asked to comment through various questions Então foi me pedido para comentar em várias perguntas. people tend to frame it in the following way. As pessoas normalmente colocam What's da the seguinte movement's forma: position? qual é a posição do They always movimento? predicate it that way. Sempre fazem a pergunta dessa forma. So what's the movement's position
Então, qual é a posição do on movimento war? em relação Because à it's connected to guerra? the idea of self-defense and politics. Está conectada à ideia de autodefesa e política, In Europe tanto na Europa and the Middle East. como no Oriente Médio. And everybody understands when we speak about war in Europe and war in the Middle East what we're referring to. E toda a gente já sabe, quando falamos de guerra na Europa e guerra no Oriente Médio, a que We nos understand what the referimos. wars are. Nós entendemos, We should understand who são the as protagonists are. deveríamos entender quem são os protagonistas. We should have at least a superficial understanding of what's going on. E deveríamos ter pelo menos um entendimento superficial do que está acontecendo. So when we think about war in Europe and the Middle East, Então, quando a gente pensa em guerra na Europa e no Oriente Médio, question that I'm asked a pergunta que me é feita is who is right é quem está and who is certo wrong? e quem está errado. Who is the good side and who is the bad side? Quem é o lado bom e quem é o lado ruim. And so when I was asked this question, Então, quando me foi it was feita framed essa in a much pergunta, more sophisticated fashion. foi colocada de uma forma bem mais sofisticada. My response surprised, even shocked some people. E a minha resposta surpreendeu e chocou When we algumas started pessoas. exploring who was, if I keep it very simple, who was good and who was bad. Quando nós começamos a explorar, e eu vou dizer de forma bem simples quem era bom Who e quem era was- ruim, Forwarding the cause of God or protecting it, quem estava a favor da causa de Deus estava and protegendo who was essa causa, advancing Satan's or the enemy's ideas and cause. e quem estava avançando com ideias de And when you do Satanás. that, E quando You fazemos can come isso, to answers or conclusions that may surprise you. chegamos a conclusões e respostas que podem nos surpreender. And the steps that I took people through in that discussion E os passos nos quais eu conduzi as pessoas nessa were discussão no different to the ideas that we have been teaching for a very long time. não eram diferentes das ideias que nós já vimos discutindo há bastante tempo. So it was a reminder. Foi um lembrete. That didn't seem to satisfy people. Isso não parece ter satisfeito as pessoas. So I want to remind us all, Então, eu quero nos or even relembrar, ask us, ou até mesmo or nos for you to ask perguntar, yourself, para vocês se questionarem, what is your position on war? qual é a vossa posição Is em relação à war guerra? wrong? Será que guerra está Is it errado? immoral? Será que é imoral? Should it be shunned? Should it be Será avoided? que deveria ser evitado? Would you participate in war? Você participaria And na when guerra? we see E quando nós war vemos in Europe and the Middle East, guerra na Europa e no Oriente Médio, do you, should we será que have a você position deveria ou nós on deveríamos ter uma who is posição right and who is wrong? de quem está certo ou quem está errado? Who are the aggressors Quem são os agressores and who are the defendants? e quem são os defensores? People who are employing self-defense to protect themselves, As pessoas que estão adotando a autodefesa para se protegerem against an aggressive force. contra So uma força I'm not sure agressora. what people's positions are on this subject.
Então, eu não tenho certeza de quais são os posicionamentos das pessoas em relação a If esse you hold assunto. to the idea, Então, se vocês mantiverem a a model, ideia, o modelo, I would venture to say the truth, eu iria me aventurar a The dizer a verdade. self-defense is not just your right, it's your obligation. Que a autodefesa não é só o seu direito, mas a sua obrigação. Then I think the answer to the legitimacy of war is answered. Então, eu acho que está respondida essa pergunta da legitimidade em relação à guerra. So, if we can defend Então, se ourselves, nós podemos nos defender, then the question então a pergunta, is war acceptable? será que guerra é aceitável? We'll call it legitimate. Vamos dizer legítima. I'm suggesting Eu vou The answer sugerir que a resposta is yes. é sim. If you just take the logical steps. Se a gente toma os passos lógicos, We know that the founders of the United States understood this nós sabemos que os fundadores dos Estados Unidos entendiam and isso hence framed the Declaration of Independence, the Constitution and the Bill of Rights e que por isso colocaram a Constituição, a independência dos direitos humanos e Declaration, a Constitution and Bill of Rights. Declaração de Direitos. So they understood that and they framed those documents to reflect this idea E eles colocaram esse documento para poder passar essa ideia based upon the premise that we can defend ourselves. baseado na premissa de que nós podemos nos defender. So if we are in agreement on this idea, Então, se nós estamos This de model- acordo em relação a essa ideia e esse modelo, then the question is, então a pergunta é: the war in Europe and the Middle East, a guerra na Europa e no Oriente who's Médio, right and who's wrong? quem está certo e quem Now- está errado? Even though we may say that war is legitimate, Então, ainda que a gente diga que a guerra é legítima, I think we would all say the following, eu acho que todos e that todas we should diríamos o avoid seguinte: fighting at all cost, que deveríamos evitar lutar a todo if at all custo, possible, se fosse because possível. warfare brings out the worst in us. Porque a guerra traz à And then- tona o And then pior what de ends nós. up happening is E depois o que acaba por acontecer we go further than the idea of defending ourselves to attacking people. nós vamos além da ideia de apenas nos autodefendermos e passamos Things, a atacar as things begin to pessoas. get out of control. E as coisas passam And if you a se descontrolar. read the news, E depois, quando you'll, nós you'll lemos see as that's notícias, exactly what's happening in Europe and the Middle East. é exatamente isso que está acontecendo tanto na Europa And como no particularly in the Oriente Middle Médio. East, E particularmente people no are now Oriente Médio, unsure who is right as and who is pessoas wrong. estão tentando questionar People aren't quem está clear on certo that e quem anymore. está errado. As pessoas não têm certeza disso. I don't think it's my role, E eu não creio ser my o meu papel responsibility e a minha to say responsabilidade who is right and who is wrong.
dizer quem está certo e quem está errado. either in Europe or the Middle East. Quer na Europa, quer no This Oriente is a Médio. war Essa é uma that guerra those people have decided to enter into que essas pessoas decidiram entrar, either to defend a qual themselves essas pessoas decidiram entrar, or to quer fosse destroy para se defender the people that you're opposed to. ou destruir as pessoas a qual elas se opõem. We could go into the history and comment on certain aspects, Poderíamos entrar na história e comentar em relação a alguns but people aren't aspectos. interested in that. Mas as pessoas não estão What interessadas people em want fazer isso. From this movement O que as pessoas querem is desse a movimento statement é to um declare discurso one party moral and the other one immoral. para declarar um lado moral e o outro lado imoral. And I'm saying, E I eu think estou dizendo it's a very simplistic and probably naive perspective. que essa é uma forma certamente muito We can inocente make de certain abordar isso. statements of fact, Nós podemos sim dar alguns discursos de Most war, fato, declarações these de fato, wars porque a serve maioria das no real guerras purpose. não tem um propósito real. They're não created servem um propósito. through political environments São criadas por causa de ambientes that políticos were unnecessary. desnecessários. The casualties of war As casualidades da tend to guerra be the weak, the innocent. são normalmente os fracos e os inocentes. And when we look at war from that perspective, E quando nós enxergamos guerra nessa it's easy to show, perspectiva, easy to see, I think, é fácil de mostrar e eu creio que fácil de that ver the também, consequences of what's happening, de que as consequências negative. do que está and they're acontecendo not, são negativas. there's no solution in the way that these parties are going, the path that they're going down. E que não há solução para o caminho que esses partidos estão seguindo. As observers, Como prophetic observers, observadores proféticos, nothing is happening that we didn't expect. nada do que está acontecendo era inesperado Like all of para us, nós. Like Como todos the nós, majority of people in the world, como a maioria das we're pessoas no pained mundo, to see nós the way these wars are being temos pena de prosecuted. ver a forma como essas guerras estão acontecendo. So I don't want to comment further than I have now on these wars. Então eu não quero comentar mais além do que eu já fiz em relação a essas guerras. Based upon what I'd said in previous studies, Baseado no que eu já comentei em Last estudos week, anteriores, semana passada, I went to a Bible passage, eu fui para essa passagem bíblica, Ecclesiastes chapter 3 verses 1 to 8. Eclesiastes 3, And the de reason 1 I a took us 8. there E a razão pela qual eu nos levei para aí was to consider one word. foi para considerar uma palavra, That word was time. que foi tempo. So this passage Então, essa speaks passagem about human thought, human emotion, and human action. Thought, emotion, action. fala de pensamentos, emoções e ações humanas. Action, behavior. And if you read these verses,
E se nós lemos esses they versos, all speak about there being a certain time for things to happen or things to be done. todos falam de um tempo certo para que as coisas aconteçam ou sejam feitas. Verse 8. A time to Verso love, 8. a time to hate. Um tempo para amar, um tempo para A time odiar. of war, a time of peace. Um tempo de guerra, um So tempo de you see- paz. Two connected ideas, Então vocês veem duas ideias conectadas, love and war. amor e guerra, They're placed next to each other, colocados lado a lado, and each idea or emotion or behavior e cada ideia, emoção ou is ação juxtaposed or está contrasted em justaposição ou with its contrastado com And o oposto. all of these verses follow this same pattern. E todos esses versos seguem o I mesmo asked the padrão. question, and the question was, E a pergunta are foi: these verses será que esses versos an observation são uma observação of human behavior de comportamento humano or ou is this an será que instruction? isso é uma instrução? When I first posed this question, Quando eu fiz essa pergunta a primeira vez, many people said it was an instruction. muitas pessoas disseram que era uma instrução. At one moment, you're instructed to love, Num momento, somos and instruídos at a the next amar. moment, you're instructed to hate. Depois, no outro momento, somos instruídos a odiar. After some discussion, Depois I de think algumas most people, not discussões, everybody, eu acho que a maioria das pessoas, não favored todas, this answer, the first one. favoritaram essa resposta, a primeira. Favored, they preferred. Preferiram essa primeira. Most people coalesced to answer number one, that it's an observation on human behavior. Muitas pessoas disseram então que isso é uma observação do comportamento If you humano. agree with that, E se vocês concordam com what isso, these verses are teaching us o que esses versos nos is estão that depending ensinando upon what happens to you, é que dependendo do que acontece com you will você, have an emotional response or a particular behavior. você vai ter uma resposta emocional ou um comportamento específico. Nothing bad is happening. Então, se nada de ruim This would está be a time acontecendo, to love. isso seria someone este seria um hurts tempo you, de amar. Mas se alguém This would te be a time to machuca, hate. esse vai ser um tempo de odiar. And if they came to attack you, it would be a time of war, of course. E claro, se essas pessoas te viessem atacar, seria um tempo de guerra. And if there's no one doing you any harm, it's a time of peace. E se ninguém está fazendo nenhum dano com So você, então these é are um tempo not de paz. instructions to hate your enemy. Então essas não são instruções para odiar o inimigo. These are not instructions to take up arms to kill or fight. E também não são instruções para arrancar braços e matar e lutar. I believe that these are observations of what humans will do. Eu acredito que essas são observações de coisas que os You will humanos love, farão. You will hate, Vocês vão amar, you will vocês vão fight odiar, war, vocês vão lutar and you will passar por enjoy guerras. peace. e também vão conseguir So we desfrutar da discussed paz. those verses at length. Então foram esses os versos dos quais Someone nós asked me a falamos. question Alguém me fez uma pergunta based upon
that study, baseado nesse and the estudo, question was based around the baptismal vow, vow number 1. e a pergunta era em torno do primeiro voto batismal. To remind you, vow number 1 says the relembrar, following. O voto número 1, o Do you voto accept the batismal número Bible as the diz o inspired word seguinte: of God, and do you take it as your rule of faith and practice? Você acredita na Bíblia e toma ela como a sua prática de fé? I'll break it down. Do you accept the Bible Então, as God's word? vou And dizer do you novamente. take it Vocês as aceitam a Bíblia como a your palavra de Deus rule or guide e tomam ela como a vossa regra, como o vosso guia, in faith and practice or behavior? em fé e na prática ou comportamento? The answer would be yes. A 2 resposta Bible seria verses sim. are given. 2 versos Second bíblicos são Timothy. dados. 2 de Timóteo. This is baptismal vow 1. Então, o voto We batismal have- número 1. The subject is the Bible. O assunto é a Bíblia. Is it God's word? E diz, é a Yes. palavra de Deus? Sim. And is it your guide or É o rule vosso guia ou regra for faith de and fé behavior? e comportamento? Yes. Sim. 2 Bible verses are given. 2 versos 2 bíblicos Timothy são chapter dados. 3 2 de Timóteo verses 16 and 3, 17. verso 16 And e Acts, 17. E Atos, Chapter 20 capítulo 20, verse 32. verso 32. Now, we're not going to read these verses. Nós não vamos ler esses Like versos. most Bible verses, there are layers of complexity. Mas como vários versos bíblicos, existem camadas de Now, complexidade. I don't know what each of you were taught when your baptismal teacher took you through vow 1. E eu não sei o que foi ensinado para vocês quando os professores de aulas batismais falaram sobre o voto número 1. You finished that statement? So, I want to, without studying this, I want to condense these two. There are 2 concepts in these verses. Então, sem estudar isso, existem 2 conceitos que dá para condensar nesses This versos. question, remember, is being asked Lembre-se que essa pergunta está sendo feita because of Ecclesiastes 3. por causa de Eclesiastes 3. And I said, E eu disse if something bad happens to you, que se algo ruim acontece com você, it will create an emotion of hatred. vai criar a emoção de Something good ódio. happens to you, it will create an emotion of love. Mas se algo bom acontece com você, cria a emoção de amor. They're not my words, they're the words that are given in the verse. Não são as minhas palavras, mas são as palavras Before we dadas no move verso. forward, I want Antes to de remind avançarmos, you, Eu quero relembrar a vocês I have discussed it recently. que eu falei disso recentemente. I believe it was in the UK 2 weeks ago. E eu acho que foi 2 semanas atrás, na Inglaterra, That we have what Ellen White calls the lower powers and the higher powers. que nós temos o que ela chama de natureza superior e She may use natureza the inferior. phrase passion Ela talvez use a frase And will. paixões baixas or e mind. a vontade. Ou paixões e vontade ou Over the mente. past few years, E nos últimos I've tackled that anos, same subject through a secular lens.
Eu falei desse mesmo assunto com uma visão mais secular. And I use the terms fast brain, slow brain. E usei os termos cérebro rápido e cérebro And lento. when you bring all of that together, E quando juntamos tudo isso, you understand that it's compreendemos not wrong to hate que não é errado in a certain odiar context. dentro de um certo You shouldn't contexto. live in that world, Você não deveria viver nesse mundo, but it's a natural response. mas é uma resposta natural. Which brings me to another subject that I've spoken of in the past. Que me leva a outro assunto que eu falei no passado. All you see Tudo que vocês veem is all there is. You're É tudo familiar que with há. that phrase. Vocês estão familiarizados com And essa we frase. know that this nós is sabemos not true. que isso não é verdade. One of the criticisms that I get leveled at me quite frequently E uma das críticas que eu recebo frequentemente is that I leave people confused. é que eu deixo as pessoas confusas. Or I say something one day, O que um dia eu digo uma coisa then I say something different another day. e que depois eu digo uma coisa diferente num outro dia. Those two criticisms Essas duas are críticas based upon this idea. estão baseadas nessa ideia. We fall into this ditch too easily. Nós caímos muito facilmente When nesses you're abismos. given some information, Quando nos é dada informação, all you see tudo que você is vê human nature, é the natureza fast humana. brain O cérebro rápido deceives you, makes you nos believe engana, faz that is acreditar all there is. que isso é So when I tudo que touch a existe. subject Então, quando and eu I toco appear num to teach it in a assunto comprehensive fashion, e eu tento ensinar de uma forma mais compreensiva, or strongly, de people uma say forma that mais that is forte, the completion or the conclusion of that concept, idea. as pessoas dizem que essa é Then I'll a say conclusão something dessa ideia. different E depois eu digo algo related to the diferente, same subject, relacionado ao and it mesmo confuses assunto, people. e confunde as So, pessoas. When it Então, came to the lower passions and the higher powers, Quando se trata das paixões baixas e as Ellen paixões White says, altas, Ellen White diz: the will is the vontade governing power, é o poder que we'll say governa. is the boss. Vamos dizer que é o chefe. And the problem is, E o that's problema just é not true. Because que you isso have não é two verdade. brains. Porque nós temos dois The cérebros. A vontade Is the boss é quem of manda one of your brains, em um but dos it's not the cérebros, boss of the other brain. mas não é quem manda no outro cérebro. It never has been, Nunca never foi, will be, nunca será never can. e nunca It's poderá. not designed to be the boss of both brains. Porque não está designado a ser chefe de dois You can't cérebros. become holier, Você não se pode tornar more mais selfless, santo more ou santa, Christ-like, mas como Cristo, with the aim of making the will the boss of both brains. com o objetivo de fazer a vontade e ser chefe Once you dos understand dois that, cérebros. E uma vez que você It entende explains isso, so much about how relationships work. explica muito sobre como funcionam relacionamentos. Remember that E lembrem-se relationships, Que when we relacionamentos, consider that subject,
Quando nós consideramos esse assunto, we have a term for it. temos um termo para The isso. personal Pessoal is the political. é político. This phrase can be understood in many different ways. Essa frase pode ser entendida de várias formas, But it happens on the individual and the corporate level. mas acontece de forma individual e corporativa. When you understand that, Quando entendemos at the isso, political level, no nível you understand how you político, can get into wars that end up being ugly. entendemos como podemos entrar em guerras que podem ser feias. Coming back to baptismal vow 1, Voltando ao voto batismal we have número two 1, Bible verses, temos dois versos and they're bíblicos related to our relationship to the Bible. e são relacionados com o nosso relacionamento To God. e a Bíblia, com Deus. This first passage, Essa it primeira has a passagem theme to it, tem and the theme tema, is e o tema the é truth. a verdade. I hope you were taught that in your baptismal class. Eu espero que isso tenha sido ensinado nas vossas aulas batismais. The theme for the second passage from Acts 20 O tema da segunda passagem de Atos 20, the theme of that is grace. o tema disso é graça. So there are two themes to vow number 1, truth and grace. Então existem dois temas no voto número 1, a verdade e a graça. Once you understand that, E uma vez que then you entendemos can begin isso, to understand your relationship to the truth passamos a entender o nosso relacionamento com a verdade and your relationship with grace. e o nosso relacionamento And to com a do graça. that, E para fazer isso, you would go into other Bible passages and into the spirit of prophecy. iríamos para outras passagens bíblicas e para o espírito So we de have profecia. Two passages. Então temos duas First is about passagens. truth, the second is about grace. A primeira é em relação à verdade And what do you e know a about segunda Christ? em relação à graça. E o que vocês Who sabem em relação a was Cristo? the living word? Quem é a Christ was full palavra of viva? Ou quem foi a palavra viva? Cristo estava cheio Truth and de grace. verdade We know e graça. that. Nós sabemos isso. Truth and grace are not the same thing. Agora, a verdade e a graça não são a mesma I coisa. hope we understand that. Eu espero que a gente entenda isso. So I'm going to give some Spirit of Prophecy quotes, Eu vou dar algumas citações but do I Espírito don't de have time profecia, to read them. mas eu não tenho tempo para lê-las. The first one is about truth. A primeira é em relação à This is verdade. a Spirit of Prophecy quote. É um tema, então, uma Seven citação do Bible Espírito Commentary. de profecia. É do comentário bíblico, Page 951, paragraph 2. página 951, So I'll parágrafo just read 2. small portions of this. Eu vou ler apenas pequenas porções disso. If you profess godliness, Se você professa It means santidade, não significa nada. you have to abide or live in Christ. Você tem que viver em Cristo. Estar e viver em Cristo. I'll now quote, E agora eu vou citar. unless the mind of God becomes the mind of the human, A menos que a mente de Deus se torne a mente do ser God humano, Deus has a mind, tem uma mente. that's a picture of a brain, Isso seria a imagem de um cérebro. God's brain A mente de Deus, has ou to become cérebro your de Deus, brain.
tem que se tornar o seu Unless that cérebro. happens, A menos you have que no isso hope. aconteça, você não tem the esperança. Bible says, A Bíblia let diz this mind be in you, que essa mente esteja em você, which was also in Christ Jesus. que também esteve em So, Cristo Jesus. God's mind and your mind have to be the same mind. Então, a sua mente e a mente de Deus tem que ser a mesma. A superficial acceptance of truth is no good. Uma aceitação superficial da verdade não é bom. If you can give a reason for your faith, it's no good. Se você pode dar uma razão pela sua fé, também não é bom. Let me restate that, it's not enough. Ou vou dizer de outra forma, não é But the suficiente. truth has to go deeper, Mas a verdade, ela tem que or ser you will never be aprofundada. saved. Ou então vocês não podem ser salvos. The outward part of you A parte exterior de vocês will never make the inside part of you pure. nunca vai fazer com que a parte interior de You're vocês familiar seja with the pura. parable that Jesus gives Vocês estão familiarizados com a parábola que Jesus dá about the cup. sobre o copo. You don't clean the outside of a cup, you clean the inside. Não se limpa a parte de fora do copo, mas a parte de dentro. Ellen White ends this statement. Ellen White termina essa The citação heart, which is dizendo what? que o coração, The que é o mind, quê? A the mente, must be cérebro. purified from all moral defilement. deve ser purificada de So, todas if you toda- study this passage, which we todo haven't o done, erro. Então, se vocês It's estudam about the essa truth. citação que nós ainda não estudamos, é sobre a and it verdade, says this, the summary. e diz isso, em suma, The truth ou para resumir. A verdade is é what is in God's mind. o que está na mente de Deus. If you want to know what the truth is, Se você quer saber o que é you just go verdade, into God's mind and you'll find it there. você tem que entrar na mente de Deus e achá-lo aí. And when you have the mind of God, E quando você tem a mente you'll de be in Deus, possession of the truth. você vai possuir a And verdade. there's grace. Depois temos a graça. So most people, many Adventists, Onde a maioria das pessoas, have a muitos misunderstanding adventistas, of what grace is. tem uma má compreensão do que é a I've graça. spoken about this subject many times over the years, but not recently. Eu já falei desse assunto durante os últimos anos, mas não recentemente. I hope you all know what this sign means. Eu espero que vocês entendam o que significa esse símbolo. It's an equal with a line through it. É o símbolo de igual, Means mas not que tem equal. uma linha atravessando, que significa que Grace não é igual. Is Então, a not the graça same as mercy. não é o mesmo que misericórdia. Misericórdia. And that's how most people use grace. E é dessa forma que a maioria das pessoas usa But a they're not the graça. same thing. Mas não são a mesma coisa. If you were to study grace, Se você you could go to estudar the em book of relação à Titus, graça, pode ir para o livro de chapter Tito, 2, verse 11, and it capítulo begins 2, to verso define 11, what grace is. e começa a definir o que é a graça. It tells you that the grace of God, Te diz que a graça it's de a quote Deus, from the verse, é uma citação do verso, is Jesus. é Jesus. They're synonymous. But É we um already knew sinônimo. that because I stated it before. Mas já sabíamos isso porque eu tinha mencionado antes. So, without proving it, Então, I'm sem going to provar say that isso, grace
Eu vou dizer que a graça is power. é poder. It's the power of God O poder de Deus to do two things. para fazer duas coisas. To love good, Amar o que é bom, or the truth, ou a hate verdade, sin. e odiar o pecado. So that's a working definition of grace. Então, essa é uma definição de graça, And that's not new to the movement. que não é novo ao Grace is the movimento. power of God either to love good or to hate sin, because they're the same issue. Então, a graça é o poder de Deus ou de amar a verdade e odiar o pecado. Porque Why is seria a this mesma important? questão. Because isso é vow number one importante? is teaching you something. Porque o voto número 1 The ensina truth is not algo, enough. e a verdade You não é have to have suficiente. grace, Precisamos because da graça. grace Porque graça teaches you and Nos gives you ensina power e nos dá to poder hate sin de odiar o or to pecado love good. ou amar o que é bom. The reason why this came up E a razão pela qual isso surgiu is because if you're not careful, é porque se you vocês might não think têm that the conclusion cuidado, from Ecclesiastes vocês podem pensar que a conclusão de Eclesiastes, chapter 3 capítulo 3, is contradicting vow 1. está contradizendo o voto I número don't 1. believe that they are. E eu não acredito que esteja. All you see is not all there is. Tudo que vocês veem So não é whilst tudo I que say existe. Então, that enquanto eu hatred digo, to something que wrong ódio is innate within you, há algo, That ódio de doesn't algo do ruim away é with the inato truth. dentro de nós, isso não that you elimina a need to be verdade taught de que precisamos what ser to hate ensinados and what to love, o que amar e o que odiar. because it's not that straightforward. Porque não é assim tão óbvio. I'm going to give you 3 more SOP quotes. Eu vou dar mais 3 citações do Espírito de Profecia. First one is Testimonies to the Church, Volume 5, Primeiro é Testemunha à Igreja, volume 5, page 233, paragraph 2. 233.2, isso no 6 inglês. manuscript releases, Manuscritos liberados, page 20, 6, paragraph 3. página 20.3. Testimonies to the Church, Volume 2, Testemunhos para a Igreja, volume 2, page 294, paragraph 2. 294.2. All of these Citações 3 foram em inglês. passages E todas essas 3 talk about passagens hating sin. falam de odiar o Just going to pecado. comment on the first one E eu vou comentar apenas a from primeira, 5 Testimonies. de Testemunho para a Igreja, volume 5. Ellen White asks the question, Ellen White faz a She a says, pergunta. Ela diz: will you listen to the true witness? você vai escutar a verdadeira testemunha? It's going to take us to the book of Revelation Vai nos levar para o livro de to look for 3 Apocalipse. things. A procurar 3 Gold coisas. tried in the fire, O ouro white raiment, da fogueira. and eye salve. We're familiar with this concept with this passage. São termos que estamos She explains what the 3 are. familiarizados e que estão na citação. The gold is faith and love. O ouro é a fé e o The amor. white raiment is the righteousness of Christ. O outro é a justiça And we want de to focus Cristo. on the eye salve. In order to be saved, you have to have eye salve, which is the spiritual discernment E para sermos salvos, which will precisamos help you to see
Three Esse things. terceiro elemento que nos ajuda a ver três The deception coisas. of Satan O engano de Satanás, to resist them, a to resistir a isso, detect sin and hate it, detectar o see the pecado truth, e odiar isso, ver and a to obey it. verdade e obedecer. That's what eye salve is. É Understand the isso que o deceptions of terceiro Satan, elemento significa. Entender os Reject enganos them. de Satanás, to be able to rejeitar, see sin and hate it, ver o pecado To e see truth odiá-lo, ver a obey verdade e obedecê-la. So, the summary of all of that O resumo de tudo is that isso Ecclesiastes 3 is not in conflict with vow number 1. é que Eclesiastes número 3 não está em conflito com o voto batismal número 1. 2024 is the year of elections. o ano de eleições. Some European elections have already happened. Algumas eleições europeias já aconteceram. Some are in the process of occurring. Algumas estão And no we all processo de know that the acontecer. American election is just before us. E já sabemos que a eleição americana está diante de nós. In our next study together, which I think is next week, O próximo estudo que teremos, que eu creio ser a semana que vem, we want to try to discuss the following subject. vamos tentar falar sobre o seguinte assunto. How should we vote? Como deveríamos votar? What I mean by that O que eu me refiro com is isso not who we should vote for, não é em quem deveríamos but what votar, principles, what ideas do we bring to our voting? mas quais princípios e quais ideias nós trazemos quando vamos So votar. you've got a week to consider it, Então vocês têm uma semana para considerar isso. and I want to give you two options. E eu quero dar duas You opções. vote according to principle, Votamos de acordo com o princípio. What's another word for principle? Qual é a outra palavra para I'll put it in princípio? parenthesis. Vou colocar entre I'm not going to give the answer, we'll parênteses. discuss that next week. Não vou dar a resposta, vamos falar sobre So isso na should you próxima vote semana. according to principle? Então, será que deveríamos votar de acordo com princípios? Second option, Segunda should opção, you vote será que você deveria according to votar policy? de acordo com política? So they're the two models that I want to offer you Então, esses são os dois modelos que eu quero dar para in how you vocês. should be considering to cast your vote. E como vocês deveriam considerar, ou o que deveriam considerar quando vão So votar. I said principle. Então, eu disse There's princípio. another word that we could use. Existe uma outra palavra que poderíamos I usar. said policy. E eu disse política. Policy, yeah. And there's another word that we could use instead of policy. E há uma outra palavra que podemos usar ao invés de If you've política. just voted, Se você acabou de if you're votar, about to vote, se você está or you're prestes going to a vote later in votar, the year, ou se você vai votar mais tarde nesse you need ano, to come to terms você precisa with chegar a these two conclusões issues. com essas duas questões. How do you vote? Como According to você principle vota, de acordo com o or princípio according to policy? ou de acordo à política. And more often than not, they're completely different issues. E na maioria das vezes, essas Different questões são principles. completamente diferentes, são princípios And in diferentes. connection with that, Conectado a isso, there are 6 questions temos 6 that you perguntas should be asking yourself.
que deveríamos estar One. nos fazendo. Is it Primeiro, rational for an individual, será que é racional para for an individual citizen to vote? um cidadão votar? So, is it rational for an individual citizen to vote? Será que é racional a um cidadão So you need to individual understand what the word votar? rational means. Vocês precisam entender o que significa essa palavra Is it a racional. correct thought process? Será que é um processo de pensamento correto? Question 2. Segunda Is there a pergunta. moral duty to vote? Será que existe uma obrigação moral para Is there a votar? moral duty to vote? Será que é uma obrigação moral votar? Question 3. Terceira Which is pergunta, this question. que how we é should vote. essa pergunta, como deveríamos Are votar? there moral obligations regarding how we vote? Será que existem obrigações morais de como nós votamos? Are there moral obligations Obrigações morais. on how citizens vote? Será que existem obrigações morais de Question como 4. cidadãos votam? Is it Quarta justifiable Será que é for a government justificável to compel or force its citizens to vote? um governo obrigar cidadãos a votarem? Is it okay that governments force their citizens to vote? Será que está bem os governos obrigarem cidadãos a votar? 5. 5. Is it permissible? Is it okay Será que é permitido? Será que está to bem? buy, exchange, or to trocar. sell votes? Ou vender votos? Is it okay to buy or to share or trade or to sell votes? Será que está bem trocar, vender os votos? Last question. Última pergunta. Who ought to have the right to vote? Quem tem o Should direito every a citizen votar? Será que todo have an cidadão equal right to vote? deveria ter um direito igual de votar? Do you believe Vocês that acreditam every citizen has a moral que right todo to vote? cidadão tem o dever moral de votar? There are the 6 questions. Essas são as 6 perguntas. Is it right that everyone votes? Será que está certo que toda a gente Do you have a vote? moral duty to vote? Será que existe uma obrigação moral de votar? Do you have any moral obligations of how you vote? Existem obrigações morais de como votar? Should you be forced to vote? Deveríamos ser obrigados a votar? Can you buy or sell votes? Será que podemos comprar e vender votos? Quid pro quo. We all familiar with Quid pro that. quo? Who should have the são right to familiarizados vote? com isso? Quem deveria ter o direito a Every votar? citizen? Todo Or should cidadão? there be limits to it? Ou deveria haver limites So para we're going to isso? discuss that next week. Vamos falar disso na próxima semana. As way of a reminder or preparation, E para nos lembrar ou para nos relembrar, uma May preparação. Em maio 2022, 2 2022, years ago now, agora 2 anos atrás, there was a camp meeting, tivemos uma I believe it was campal. in the UK, Eu acho que foi na and Inglaterra. the subject of voting was discussed. E falamos sobre a questão de votar. I think there were 3 studies Acho que tivemos By 3 myself, estudos that dados por mim, discussed the legitimacy and the requirements surrounding the subject of voting. que tratavam da legitimidade que estavam em volta And the da questão conclusion de was, votar. E a conclusão foi: we must vote. nós devemos votar. And I'll put sometimes, E eu vou colocar aqui às vezes, because it depends on the context.
Porque depende do But the contexto. conclusion was we have a religious duty to vote. Mas a conclusão foi que nós temos uma obrigação religiosa de So votar. for next week, Então, para a próxima semana, please review the studies that were done on voting. por favor, revejam esses estudos que foram feitos Consider the 6 sobre questions votos. I've posed. Considerem as 6 perguntas que eu coloquei. And consider the question E got considerem a here. pergunta que temos aqui. Should you vote on principle or policy? Será que devemos votar com Let's princípio pray. ou política? Vamos orar. Holy God, we thank you. Deus Santo, nós te That you- agradecemos Continue to guide and teach us. que tu continuas nos Help us guiando to e understand ensinando. the subject of equality, Ajuda-nos a entender esse assunto of de empathy igualdade, de and empatia compassion. e compaixão. Help us to understand our relationship with you Nos ajuda a entender o nosso and our relacionamento fellow contigo human beings. e com o nosso próximo. As we consider the subject of voting Ao considerarmos essa questão in de this votar, one of the most significant and important years in prophetic history, num dos anos mais significativos e importantes da história profética, help us to understand what our role is ajuda-nos a entender As qual é o observers, nosso papel como and what our observadores duty is e qual é a as nossa obrigação participants. como participantes. Speak to us. Guia-nos, fala Help us to conosco, understand and know what the truth is. nos ajuda a entender e saber qual é a verdade Then give us the power e depois nos The dá o grace poder, a to graça, exercise and put into practice that truth. para exercer e colocar em prática essa May this verdade. be the prayer of each of us Que essa seja a oração de cada as um we de nós embrace you. In Jesus' ao name, te amen. honrarmos. Em nome de Jesus, amém.